Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, mais uma aula de psicanálise que nós estamos trazendo aqui para o nosso canal, para que você possa aprender um pouco mais sobre psicanálise, para que a gente possa discutir um pouco mais, né, sobre psicanálise. Nós vamos utilizar na aula de hoje um texto de Freud de 1910, que o título é Sobre Psicanálise Selvagem, tá? Sobre psicanálise selvagem. Esse texto está aqui no Coleções Obras Completas de Freud, volume 9. Então, nós estamos aqui no ano de 1909, 1910. Esse texto especificamente é de 1910. O que é que a gente vai fazer aqui? Eu não vou me preocupar com o tempo do vídeo, né? Porque é uma aula que a gente quer fornecer aqui para você. Eu quero trazer algumas discussões e algumas reflexões acerca desse texto. E eu selecionei aqui mais ou menos umas 9 a 10 partes que a gente vai poder ler aqui para vocês. Enquanto eu vou lendo, eu vou trazendo alguns comentários, tá? Então vamos iniciar esse texto sobre psicanálise selvagem. É um texto de extrema importância para quem gosta de estudar psicanálise, para quem estuda a psicanálise mais especificamente freudiana. Então é um texto realmente de extrema importância, é um texto que vai refletir, vai ajudar você a refletir sobre questões éticas. Você vai entender o que é que Freud quer dizer quando ele fala sobre psicanálise selvagem. Inclusive o título Psicanálise Selvagem é um título que está entre parênteses, né? Então, selvagem está entre parênteses, você vai entender exatamente por que Freud colocou entre parênteses e por que ele traz essa nomenclatura, né? Psicanálise selvagem. Então, vamos lá. Começando aqui, Freud começa dizendo o seguinte: há alguns dias apresentou-se em meu consultório, acompanhada de uma amiga, uma senhora que dizia sofrer de estados de angústia. Tinha seus 40 e tantos anos, estava bem conservada e claramente ainda não renunciara à sua feminilidade. Quando Freud fala sobre isso, não renunciara à sua feminilidade, ele está levantando logo de início questões sexuais, tá? Tinha vida sexual ativa, ou pelo menos poderia ter vida sexual ativa. O ensejo precipitador da angústia foi a separação do seu último marido. Ela tinha acabado de se divorciar. Mas essa angústia, conforme seu relato, aumentara consideravelmente após ela consultar um jovem médico da localidade em que vivia, nos arredores de Viena, pois esse, no caso o médico, lhe explicara que a causa da angústia era sua carência sexual. Ela não podia se privar das relações com o marido, segundo ele. Portanto, havia apenas 3 caminhos para recuperar a saúde. Ou ela voltava para o marido, ou arranjava um amante, ou satisfazia a si mesma. Deixa eu dar um pause aqui, porque é o seguinte, o que acontece aqui é que tem uma senhora de 40 e tantos anos que acabou de se divorciar do marido, ela estava sofrendo de alguns estados de angústia, né, como ela falava. Ela foi consultar um médico, e um médico lá das redondezas, né, das proximidades de Viena, chegou para ela para dizer: olha, o seu problema é que você se separou, você se divorciou, e aí para resolver esse problema você precisa voltar a ter uma vida sexual ativa. Então você vai voltar para o seu marido, ou você vai arrumar um amante, ou então você vai satisfazer a si mesma, né? E continuando Freud aqui, ele diz o seguinte: desde então, ela estava convencida de que era incurável, pois para o marido não desejava voltar, e os 2 outros meios repugnavam sua moral e sua religiosidade. Procurou-me, no caso procurou Freud, porque o médico lhe havia dito que se tratava de um novo conhecimento que se devia a mim, e que ela necessitava apenas me visitar para ter a confirmação daquilo. A amiga, uma senhora mais velha, mirrada e de aparência não muito sadia, implorou-me então que assegurasse à paciente que o médico se enganara. Não podia ser verdade, pois ela própria era viúva desde muito tempo e permanecera respeitável, não sofrendo de nenhuma angústia. Então, o que é que acontece aqui? O Freud,
no caso esse médico, né, das proximidades de Viena, já tinha ouvido falar sobre a questão da psicanálise, provavelmente já tinha lido alguma coisa. Por que que eu acho que tinha lido? Freud não é explícito aqui, mas você vai perceber durante o texto que esse médico, ele compreende mal a questão da psicanálise, e Freud bate muito forte nisso aí. Então, o médico, ele das proximidades de Viena, ele se depara com um caso de que a paciente está falando que está com estados de angústia, né? Ele vê essa questão da separação e ele já diz, olha só, tem um médico que está falando sobre algo muito novo, né? Que no caso era a psicanálise, esse médico é Freud, e então se você não quer resolver dessa forma, procure ele. E aí foi dessa forma que ela chegou para Freud. Então, eu vou pular algumas partes aqui para a gente comentando aquilo que eu considero que é mais importante para a sua compreensão na questão de o que Freud queria dizer com esse texto, o que Freud queria passar de mensagem, qual era o objetivo de Freud aqui em 1910. Pulando algumas partes, Freud vai dizer: tentarei, isto sim, esclarecer a conduta do médico que a enviou. Ele continua dizendo: uma longa experiência me ensinou a não tomar imediatamente como verdadeiro o que os pacientes, em especial os neuróticos, relatam a seus médicos. Inclusive, Freud tem muito essa questão, né? Ele vai falar, tem um texto aqui no canal, se você pegar lá na playlist que a gente tem aqui no canal, é uma playlist que tem o nome de Textos de Freud. A gente tem várias aulas falando sobre textos de Freud, várias aulas em formatos diferentes também. O que acontece? Tem um vídeo lá especificamente que, se eu não me engano, tem um nome de exemplo como os neuróticos apresentam suas fantasias patogênicas, algo assim. É um texto de Freud que foi um dos primeiros textos que a gente trouxe aqui para o canal, tá? Então, nessa playlist você vai ver que Freud, por exemplo, se você clicar nesse vídeo, você vai ver que Freud fala sobre essa questão. E muitas vezes, né, quando a pessoa tem uma determinada neurose, ela tem fantasias patogênicas, ela pode, inclusive, interpretar mal o médico. Então, aqui ele não está confiando muito bem, não está querendo dar credibilidade muito bem, que essa história realmente é verdadeira. Mas ele avisa aqui que ele vai partir do princípio de que a história é verdadeira, tá? Mesmo ele não tomando imediatamente como verdadeiro o que os pacientes, em especial os neuróticos, relatam de seus médicos, mesmo assim ele vai tomar isso como verdade. Mas antes ele faz uma observação, porque ele diz o seguinte, pulando algumas partes: portanto, tenho o direito de pensar que aquela senhora me fez um relato tendencioso das afirmações de seu médico, e que faço uma injustiça com ele, que pessoalmente não conheço, ao tomar esse caso como ponto de partida para minhas observações sobre psicanálise selvagem. Assim fazendo, no entanto, eu talvez impeça outros de prejudicarem seus pacientes. Então, primeiro ponto, Freud não toma necessariamente como verdade aquilo que foi dito, né, pela paciente, aquilo que foi dito, que teria sido dito pelo médico, né? Mas aí ele fala sobre a questão, a primeira vez nesse texto que ele fala sobre a questão da psicanálise selvagem. E aqui eu quero fazer uma observação porque a frase que ele diz é: ao tomar esse caso como ponto de partida, no caso ele diz o seguinte: e que faço uma injustiça com ele, que pessoalmente não conheço, ao tomar esse caso como ponto de partida para as minhas observações sobre a psicanálise selvagem. Esse selvagem está escrito em alemão. Inclusive em inglês a mesma forma de escrever, que seria wild, né? O que ele quer dizer aqui com selvagem, na tradução, a gente poderia considerar como desregulado, a gente poderia considerar como irregular, por exemplo. Então, quando ele traz essa questão da psicanálise selvagem, Freud está querendo dizer uma psicanálise que, no fundo, ela é muito agressiva, digamos assim, ela é muito irregular, ou ela é muito desregulada, é muito parecido com o conceito de capitalismo selvagem, né? Então, o capitalismo sendo ali um sistema que ele cresceu tanto e sendo um sistema que a esmagadora maioria das pessoas considera como eficaz, só que esse capitalismo ele cresce tanto que ele se torna selvagem. Então, o capitalismo selvagem seria, por exemplo, você não vender... Eu vou dar um exemplo aqui, a questão do capitalismo selvagem que me vem em mente agora no seguinte sentido.
eu tenho uma determinada mercadoria que pode salvar muitas vidas, e eu sabendo disso, que pode salvar muitas vidas, eu coloco o preço lá em cima, porque só eu que tenho essa mercadoria. Mas muitas pessoas vão morrer, mas o problema é delas, porque estamos no capitalismo. Esse capitalismo seria o capitalismo selvagem, né? Quando Freud fala aqui de psicanálise selvagem, ele está trazendo esse contexto de algo irregular, de algo, digamos assim, desregrado. Desregrado, era essa palavra que eu estava buscando. Continuando um pouco mais à frente, um outro trecho que eu considero importante é Freud dizendo: os conselhos do médico, no caso desse médico que atendeu essa paciente, mostram claramente em que sentido ele compreende a vida sexual. Naquele popular, no qual se entende por necessidades sexuais apenas a necessidade do coito ou de atos semelhantes, que produzam o orgasmo e a liberação de determinadas substâncias. Isso aqui é importante a gente ressaltar, porque nós estamos aqui lendo um texto de 1910 e 5 anos antes, Freud havia lançado 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, quando ele trouxe a questão do desenvolvimento psicossexual, e ele não foi muito bem compreendido, e ainda hoje não é muito bem compreendido, e esse médico também estava apresentando que, se essa história fosse verdadeira, ele também não estava compreendendo o que Freud queria trazer como conceito de sexualidade. Freud explica um pouco mais à frente, ele diz o seguinte: o conceito de sexual abrange muito mais na psicanálise. Vai além do sentido popular, tanto para cima quanto para baixo. Tal ampliação se justifica geneticamente. Aí ele explica: incluímos na vida sexual todas as manifestações de sentimentos afetuosos que provêm da fonte dos primitivos impulsos sexuais, mesmo quando esses impulsos experimentam uma inibição de sua original meta sexual. Deixa eu abrir um parênteses aqui, porque aí no caso, sexo, o coito, né, como popularmente as pessoas entendem, pode ser uma meta da sexualidade, mas pode não ser. A meta da sexualidade pode ser outra, né? No caso, a libido pode estar direcionado para outra fonte de prazer, que não seja necessariamente o coito. Por isso que ele fala o seguinte, voltando um pouco antes, né, ele diz: tal ampliação se justifica geneticamente, incluímos na vida sexual todas as manifestações de sentimentos afetuosos que provêm da fonte dos primitivos impulsos sexuais, mesmo quando esses impulsos experimentam uma inibição de sua original meta sexual ou trocaram essa por outra não mais sexual. Por isso preferimos falar, ele continua dizendo, em psicossexualidade. É algo que ele já havia falado lá em 1905, 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Por isso preferimos falar em psicossexualidade, enfatizando que o elemento psíquico da vida sexual não deve ser esquecido nem subestimado. Empregamos o termo sexualidade, entre aspas, no mesmo sentido abrangente que a língua alemã usa a palavra Lieben. Essa palavra Lieben em alemão, e aí não tem necessariamente essa explicação no livro, mas eu quero trazer aqui porque eu acho que vai agregar valor para você, só para você entender. Em alemão, a palavra Lieben, ela pode significar amar, né? Ich liebe dich, eu amo você. Esse Liebe pode significar amar, mas também pode significar, por exemplo, algo que é bonito, que você acha bonito, né? Então você também usa a palavra Lieben, algo que você acha bonzinho. Ele é bonzinho, por exemplo. Você pode utilizar a palavra Lieben junto com algumas variações, né? Porque às vezes tem um N no final, às vezes não tem. Você pode utilizar, por exemplo, a palavra Lieben para dizer que você prefere alguma coisa, que algo é da sua preferência. Em alemão você pode dar esse sentido também. Você pode utilizar essa palavra com suas derivações ou suas, com suas variações. Você pode utilizar essa palavra para dizer que alguém é muito querido para você. Então, essa palavra Lieben, ela significa amar, mas ela significa que alguém é bonzinho, ela significa que você prefere algo, ela significa que alguém é muito querido para você, ou seja, tem um contexto extremamente abrangente. E aí Freud usa essa palavra para exemplificar, porque ele está escrevendo aqui em alemão, e ele está dizendo: quando eu falo sobre sexualidade, o que eu estou dizendo é que
a sexualidade é muito mais abrangente, assim como a palavra Liebe em alemão. Eu falo de sexualidade que dentro desse campo extremamente abrangente pode haver a questão do coito. Pode haver a questão do coito, mas não necessariamente é disso que eu estou falando. Haja visto, por exemplo, que quando Freud vai apresentar em 1905, né, os ensaios sobre a teoria do desenvolvimento, na verdade são 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Ele fala lá, por exemplo, da fase oral, quando um bebê nasce, que ele está na fase de amamentação, ele tem uma zona erógena que é justamente a boca. Então, a sucção causa prazer no bebê. Então, ali Freud já entende como psicossexualidade, porque ele tem uma zona erógena, ele tem uma fonte de prazer e ele está desfrutando daquele prazer, e a boca, sendo a zona erógena, ele considera como a fase oral. Então, isso é a psicossexualidade. Freud fala que por isso prefiro usar o termo psicossexualidade, enfatizando que o elemento psíquico da vida sexual não deve ser esquecido nem subestimado. Ele continua dizendo o seguinte: há muito sabemos que pode haver insatisfação psíquica com todas as suas consequências, também quando não falta intercurso sexual normal. Deixa eu parar aqui. Lembra do começo desse texto aqui, quando a gente estava falando sobre uma paciente de 40 e tantos anos que vai no médico e ela se separou recentemente, ela está se queixando de algumas situações de angústia e o médico entende que ali pode ser uma questão para a psicanálise resolver e diz a ela que ela precisa reativar a questão sexual dela, tá? Aí Freud vai trazer essa observação aqui, porque ele diz o seguinte, aí ele vai começar a explicar o porquê que o médico está errado e porquê que essa abordagem não é a mais apropriada. Ele diz: há muito sabemos que pode haver insatisfação psíquica com todas as suas consequências, também quando não falta o intercurso sexual normal. Então ela poderia ter um intercurso sexual, mas mesmo assim ainda está com insatisfação psíquica, né? Com sofrimento psíquico. E ele continua dizendo: e como terapeutas, sempre levamos em conta que frequentemente os impulsos sexuais insatisfeitos, sempre levamos em conta que os impulsos sexuais insatisfeitos somente em pequena medida encontram desafogo mediante o coito e outros atos sexuais. Então, Freud está dizendo aqui, ressaltando, não, definitivamente, essa não é a fonte do problema dessa paciente, né? E aí ele vai explicar o porquê que ele está falando isso aqui. Ele vai falar sobre a questão de resistência aqui, que é muito interessante, e preste atenção nisso aqui, porque é muito interessante a parte que Freud vai entrar agora. Tudo aquilo que ele vai ressaltar agora é de extrema relevância para quem quer entender mais sobre a psicanálise. Ele diz o seguinte: é certo que a psicanálise afirma que a insatisfação sexual é causa dos transtornos nervosos. É certo que a psicanálise afirma isso. Aí ele começa a fazer 2 perguntas aqui. Mas ela não diz mais sobre isso? E aí a outra pergunta seria: pretende-se deixar de lado, por demasiado complexo, seu ensinamento de que os sintomas nervosos nascem de um conflito entre 2 poderes, uma libido, que geralmente se tornou excessiva, e uma rejeição da sexualidade ou repressão rigorosa demais? Isso é uma pergunta, tá? Mas vamos explicar aqui essa questão da pergunta. Freud diz: pretende-se deixar de lado, por demasiado complexo, seu ensinamento de que os sintomas nervosos nascem de um conflito entre 2 poderes. No caso, ele vai falar da libido, que é um dos poderes, né? A libido, que seria uma energia direcionada para um objeto de desejo. Então, um dos poderes é a libido, né? E que geralmente é excessiva, e a outra é a repressão rigorosa. Então, a fonte, né, dos sintomas nervosos, Freud diz aqui, que é a guerra entre a libido, que geralmente é excessiva, e uma repressão rigorosa. Esse é o termo que ele utiliza aqui, repressão rigorosa. E aí ele continua dizendo: quem não esquece esse último fator, que realmente não é secundário, não pode crer que a satisfação sexual constitua em si
um remédio de eficácia geral para a queixa dos neuróticos. Eu explico. Quando ele diz o seguinte, quem não esquece esse último fator, ele está se referindo à pergunta que ele fez antes, que era sobre a repressão rigorosa. Então lembre-se, a fonte dos sintomas, a origem dos sintomas, a etiologia dos sintomas é a guerra entre a libido, que é excessiva, e uma repressão rigorosa. A partir da libido, do desejo direcionado, da energia direcionada para um objeto de desejo, e a repressão para bloquear essa libido, né? Então, o que acontece? Ele diz, quem não esquece esse último fator, no caso a questão da repressão rigorosa, que realmente não é secundário, não pode acreditar ou não pode crer que a satisfação sexual constitui em si um remédio de eficácia geral para a queixa dos neuróticos. E aí ele vai explicar por que não é, porque ele fala de resistência aqui, né? Ele fala o seguinte, é uma pergunta que inclusive até depois que ele escreve, você começa a pensar, mas é lógico, é claro, como é que o médico não pensou nisso, né? Ele diz o seguinte, afinal, boa parte desses indivíduos é incapaz de satisfação absolutamente ou nas circunstâncias dadas. Se eles fossem capazes disso, se não tivessem suas resistências internas, a força do instinto lhes apontaria o caminho para a satisfação, mesmo quando o médico não aconselhasse. Para que então um conselho como que o médico teria dado à senhora? Mesmo que ele se justifique cientificamente, ela não teria como segui-lo. Ou seja, mesmo que a causa, a resolução da angústia dela fosse ela reviver a questão sexual, ela não conseguiria porque existe uma repressão rigorosa, existe uma resistência. E ele continua dizendo, caso não tivesse resistências internas à masturbação ou relação amorosa, há muito ela já teria recorrido a esses meios. Então, é uma questão que Freud fala aqui, da resistência, isso vai ser muito útil, porque ele vai continuar dizendo aqui, tem um outro trecho muito interessante, né? Aqui ele falou basicamente o seguinte, olha, você tem ali a origem do sintoma, né? A etiologia do sintoma nervoso, que é justamente uma libido excessiva, que entra em guerra contra uma repressão rigorosa. Agora a pergunta é, por que esse médico foi sugerir isso? Porque mesmo que isso fosse comprovado cientificamente, ela não conseguiria colocar isso em prática devido à repressão rigorosa que ela tem. Então essa é uma informação que não faz a menor diferença para a solução do problema. Outra parte interessante que ele diz é o seguinte, uma concepção há muito superada, baseada na simples aparência, diz que o doente sofre devido a uma espécie de ignorância e que, quando removemos essa ignorância através da informação sobre os nexos causais entre sua doença e sua vida, sobre suas vivências infantis e etc., ele certamente se cura. Então, há muito tempo, Freud diz aqui, já havia sido superada a percepção de que, olha, na análise, é só você entender o conteúdo recalcado inconsciente e trazê-lo para a consciência, que a partir daí o paciente vai ser curado. E ele explica por que isso não acontece, né? O fator patogênico não é a ignorância em si. Quando ele fala de ignorância aqui, ele não está falando de alguém que não tenha capacidade cognitiva. Ele está falando simplesmente de alguém que não conhece o seu conteúdo recalcado inconsciente. Eu não sei as resistências que eu tenho, eu não sei o que é que eu estou reprimindo, né? Então, a isso ele dá o nome de ignorância aqui. O fator patogênico não é a ignorância em si, mas o fato de ela se fundamentar em resistências internas, que inicialmente a provocaram e ainda a sustentam. A tarefa da terapia é combater essas resistências. Aqui está o ponto central. Informar o que o paciente não sabe porque o reprimiu é apenas um dos preparativos necessários à terapia. Se a informação sobre o inconsciente fosse tão importante para o doente como acreditam os não iniciados na psicanálise, bastaria para seu restabelecimento que ele frequentasse palestras e lesse livro. E aí Freud vai ser extremamente irônico quando ele diz o seguinte, mas essas medidas, no caso, que medidas? A medida simplesmente de você informar para o paciente, trazendo para a consciência
aquilo que é o conteúdo recalcado dele, inconsciente, ele diz, mas essas medidas têm tão pouca influência nos sintomas da doença nervosa quanto a distribuição de cardápios para os famintos numa época de fome. O que ele está dizendo é, pessoas estão com fome e você pode simplesmente mostrar um cardápio para essas pessoas, mas não vai matar a fome dessas pessoas, você não vai resolver o problema. Elas estão sabendo várias comidas que existem ali no cardápio, mas elas não podem ter acesso a isso. Freud está fazendo essa comparação, sendo irônico, dizendo, quando você chega para o paciente e você informa para ele o que está recalcado no inconsciente, isso é apenas um preparativo para chegar numa parte extremamente importante, que é você vencer a resistência interna do paciente. Mas existe uma forma de você fazer isso e não é de qualquer maneira, porque Freud vai direcionar o texto dele para esse lado, né? Ele vai dizer o seguinte: e a comparação, no caso essa comparação que ele fez dos famintos e do cardápio, ele vai dizer, a comparação pode ir além, pois informar ao doente acerca do inconsciente resulta, via de regra, em exacerbação do conflito e intensificação das dores. Se você chega simplesmente e fala de qualquer forma para o seu paciente aquilo que está no conteúdo inconsciente dele, que já foi recalcado, que foi reprimido, então você corre o risco, via de regra, de presenciar uma exacerbação do conflito, né? E intensificação das dores. Inclusive, você pode até, na prática, aumentar a resistência e dificultar o processo analítico, né? Freud continua dizendo, porém, como a psicanálise não pode prescindir dessa comunicação, determina que ela não suceda antes que se cumpram duas condições. Existem duas condições para você começar a informar gradativamente, para você começar a informar, se utilizando até de um pouco de ética, né? de sensibilidade, de empatia, com um certo acolhimento. Existem duas condições para você começar a informar para o paciente determinados conteúdos, e eu não diria nem informar, eu diria conduzi-lo a perceber, conduzi-lo a concluir, né? Provocar reflexão de forma que ele consiga elaborar suas questões. Existem duas condições e Freud vai dizer, primeiro, antes que o paciente mesmo se avizinhe, mediante preparação, daquilo que foi por ele reprimido. Esse é o primeiro. Então, no caso, você tem que começar fazendo aproximações, né? E que o paciente mesmo se avizinhe mediante preparação daquilo que ele foi reprimido. Esse é o primeiro. E segundo, antes que ele tenha se apegado tanto ao médico que a ligação emocional a esse torne impossível a fuga. Então, no caso, ele está falando de transferência aqui, né? Então, a relação transferencial tem que ser uma relação tão consolidada e tão boa, esse é o segundo ponto. E o primeiro, você tem que conduzir o analisando para aproximações, né, para que ele possa talvez começar a suspeitar que mas será que é isso mesmo? Né? Existe até então uma hipótese isso aqui, e ele tem essa relação transferencial tão forte que essa ligação emocional torne impossível a fuga. Estamos chegando no fim. Freud vai dizer, uma intervenção psicanalítica pressupõe um contato prolongado com o doente e tentativas de surpreendê-lo na primeira sessão, comunicando-lhe abruptamente os segredos adivinhados, são tecnicamente condenáveis e acarretam muitas vezes seu próprio castigo, ao atrair a autêntica inimizade do paciente e impedir qualquer influência ulterior. Então ele critica a forma, né, que esse médico teria falado para essa paciente, porque ele diz que é preciso de um contato muito prolongado, e ele deixa claro aqui que os analistas não devem jamais tentar surpreender logo na primeira sessão o analisando, né, se ele percebe alguma coisa, porque ele precisa daqueles dois passos anteriores, que é fazer o paciente se avizinhar, né, com as suas questões, até então lidando como pelo menos hipótese, e outra é uma relação transferencial muito forte. Freud diz o seguinte,
No caso da senhora, isso logo no final, tá? Eu tô já no fim aqui. No caso da senhora que se queixou do médico, inclino-me a crer que, tudo somado, o psicanalista selvagem, que no caso é o médico, fez mais por sua cliente do que alguma prestigiosa autoridade que lhe dissesse que ela sofria de uma neurose vasomotora. Ele a fez voltar a atenção para os verdadeiros motivos de seu problema ou para as proximidades desse. E apesar da revolta da paciente, essa intervenção não terá ficado sem consequências positivas, mas ele prejudicou a si mesmo e contribuiu para aumentar os preconceitos que, devido a compreensíveis resistências afetivas, os doentes nutrem em relação à atividade do analista. E isso pode ser evitado. O que Freud está dizendo aqui é, suponhamos que porque ela chega lá, né, com essa questão da angústia, mas o paciente ele somatiza, né, ele sente no corpo, né, e aí o que acontece? Ela vai no médico e alguém poderia ter dito a ela, Freud está dizendo aqui, alguém poderia ter dito, olha, você sofre de uma neurose vasomotora, mas não é a raiz do problema dela. Inclusive, hoje em dia a gente tem diversos problemas assim, né? Você vai no hospital, por exemplo, e se você tiver com fibromialgia ou conhecer alguém que esteja com fibromialgia, você vai ver que a medicina tradicional, ela não tem essa visão holística do ser humano, e os médicos parece que não percebem, né? Não percebem, talvez aí por uma formação nosográfica, né? Nosológica. Os médicos eles não percebem, por exemplo, que aquilo ali pode ser tratado porque é uma questão psicossomática, é uma questão de somatização, é uma questão de origem emocional, de um sofrimento psíquico. Então, os médicos poderiam ter dito para essa senhora que é uma neurose vasomotora. Então, ele fala, foi até bom que esse médico tenha feito isso, porque fez com que ela direcionasse a atenção dela para a verdadeira raiz do problema. Mas, no caso, ele prejudicou a si mesmo e contribuiu para aumentar os preconceitos, né, que existem até hoje acerca da psicanálise. Preconceitos que, devido a compreensíveis resistências afetivas, os doentes nutrem em relação à atividade do analista, e isso pode ser evitado. Deixa eu finalizar isso aqui contando uma historinha rápida para vocês. Não faz muito tempo aconteceu comigo algo que tem tudo a ver com esse texto aqui, porque Freud chama de psicanalista selvagem esse camarada que chegou do nada e disse para ela, olha, seu problema é esse, aquele. Uma determinada amiga chegou para mim há um tempo atrás, não faz muito tempo, e ela começou a falar de um sofrimento dela. E começou a falar sobre a vida dela, e começou a falar sobre um sofrimento, né? Não era atendimento psicanalítico, era apenas um desabafo. Mas a partir do momento que ela ia falando, e realmente era um sofrimento muito intenso, né? Era um problema muito intenso que ela tinha vivido há algum tempo atrás, e ela falava e chorava, e quando ela falava eu comecei a perceber algumas questões, né? Que poderiam sim, porventura, caso estivéssemos no processo de análise, caso a gente não se conhecesse, isso poderia ser trabalhado futuramente. Mas eu observei tudo em silêncio, porque entendi que naquele momento era apenas um momento de acolhimento. Era apenas um momento de escutar aquela mulher. Era apenas um momento de fazer com que ela se sentisse amada, que ela se sentisse acolhida, né? Que ela sentisse que existe alguém aqui para eu compartilhar a minha dor. E óbvio que você, enquanto analista, né, ou até mesmo enquanto psicólogo, você, a princípio, você já vai percebendo através do discurso, através de um xiste, de um ato falho, através de algumas pistas que são dadas, até mesmo linguagem não verbal, você vai percebendo algumas questões que podem, obviamente, ajudar a pessoa a solucionar esse conflito, mas não é o momento de falar. Então, o psicanalista Freud critica aqui, e eu estou dando as minhas palavras agora e as minhas considerações, o psicanalista precisa ter esse feeling, ele precisa ter, tanto psicanalista como psicólogo, precisa ter o feeling, precisa ter o tato, para saber que aquele paciente não está preparado para aquilo, não está preparado para tomar conhecimento daquilo. E que se você fizer isso, você está sendo um psicanalista ou um psicólogo selvagem, é isso que Freud está falando. Inclusive, nós, enquanto psicanalistas e psicólogos, pelo menos nas fases iniciais, quando a pessoa começa a estudar, é muito normal
que ela comece a observar comportamentos de terceiros e ela comece a querer, às vezes até diagnosticar alguma coisa, às vezes na intenção de ajudar, com a melhor das boas intenções, a pessoa começa a querer conversar sobre coisas que muitas vezes a outra pessoa, ou seja, o seu interlocutor, não está preparado para escutar. Se ele tivesse preparado, se ele tivesse querendo escutar, ele iria para uma análise. Se ele tivesse querendo escutar aquilo, ele iria para uma análise e o analista que ele tivesse feeling, um analista que não fosse um psicanalista selvagem, como Freud chama aqui, ele iria ter tato o suficiente para saber conduzir esse paciente para que ele mesmo pudesse elaborar as suas questões e, em conjunto, vencer as suas resistências. Então, eu espero ter ajudado, esclarecido acerca desse texto, porque é realmente um texto importante. Se você gosta de psicanálise, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações e não deixe de me seguir no Instagram. Eu te vejo no próximo vídeo.